Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa 31ª, Bianca? Acho que é, 31ª aula da My Hotels Academy. Esse encontro ele acontece toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. Ele é feito exclusivamente para donos e donas de hotéis e pousadas que buscam ter mais liberdade, mais qualidade de vida na gestão dos seus hotéis e mais lucro também, né? E isso passa muito por vocês construírem um time autônomo e engajado, né? Para que vocês possam, igual a Adelaide estava falando, né? Agora ela está passeando em São Paulo e passear e viajar e descansar, sabendo que o hotel está em boas mãos e que o time está te representando. Então, esse é o objetivo da aula. Cada aula vocês dão um passo, mais um passo em direção a terem mais liberdade e mais lucro no hotel de vocês. É para isso que esse projeto existe e que eu escolho toda semana o tema com muito carinho para trazer aqui para vocês. E o tema de hoje é como e por que fazer pesquisa de clima no seu hotel no final de ano. E esse é um tema que muitos de vocês não valorizam e passa muito batido, principalmente porque ele vem numa época meio ingrata para a hotelaria, né? Porque é alta temporada, então tá todo mundo muito correndo e o time acelera, né? A operação acelera muito, o ritmo do hotel acelera muito e muitas vezes vocês deixam passar. E é um momento crucial para que vocês tenham um ano melhor posteriormente, né? Final de ano, então a gente também tem muita expectativa do que criar diferente para 2026. Então, essa aula vem muito disso e vocês vão ver que essa pesquisa, ela demora 10 minutos para você construir. E eu vou ensinar como construir, como aplicar, por que fazer, como fazer, etc. Tá, então vamos lá. Oficialmente, para quem é essa aula? Essa aula é para donos de hotéis e pousadas, né, gestores hoteleiros que querem terminar o ano com clareza, com consciência e com uma conexão real com o time antes de iniciar o planejamento para um 2026 melhor, né? Para a gente fazer um planejamento estratégico, para a gente montar um plano de ação para 2026, para você saber aonde focar, você precisa de certa forma, começar por um diagnóstico, né? Se você não sabe aonde você está, não tem como você saber como chegar em outro lugar. Você precisa primeiro saber aonde você está no seu mapa aí do seu hotel. Tá? Então, essa aula é para vocês que percebem muitos sinais de desmotivação do time, de desgaste, de desconexão, e muitas vezes não sabem exatamente aonde está o problema, por que o time está sentindo isso, né? Vocês sentem que a equipe acaba não tendo um espaço seguro para falar, que as opiniões sinceras, elas só vêm à tona nos momentos de crise, ou quando a pessoa pede demissão, ou quando tem aquelas discussões que, infelizmente, às vezes acontecem entre funcionários, ou até com a liderança, às vezes, e aí vem à tona um monte de coisa que vocês muitas vezes não tinham consciência, né? É para vocês que veem conflitos silenciosos entre os setores, você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas você sente que tem uma rixazinha, uma alfinetada ali, uma cutucada aqui, né? Que tem ruídos de comunicação, tem essas reclamações meio que indiretas, né? E que ninguém fala abertamente. Minha cadeira parece que eu estou mais baixa aqui hoje. Então, em resumo, essa aula é para vocês que querem encontrar um jeito prático, leve, profissional de você conseguir ouvir o time e entender o que funciona e o que precisa melhorar no seu hotel para 2026. É um método super simples para você aplicar de pesquisa de clima, sem grandes burocracias, sem parecer cobrança, sem ser uma coisa altamente burocrática, etc. E principalmente para você que quer começar um novo ano com um diagnóstico honesto, transparente, de verdade, né? Para você poder crescer com mais liberdade
e com mais alinhamento. Não tem como a gente construir liberdade, que é o que eu sei que todos vocês mais buscam aqui. Acho que a maioria das pessoas, dos donos que eu converso, mais do que lucro, a gente quer liberdade, porque hotéis em geral têm um bom faturamento, né? Claro que o lucro é sempre bem-vindo, claro que sempre dá para otimizar, mas acho que a dor maior que vocês sentem é realmente a liberdade, né? Qualidade de vida, é conseguir sair do operacional e ter certeza de que a operação está rodando com consistência, com excelência, que está representando aquilo que você acredita que o seu hotel, né, está ali se esforçando para construir todos os dias. Faz sentido para vocês? Escreve aí para mim liberdade, se é o que vocês mais buscam. Escreve ou liberdade ou lucro, um dos dois. Escreve para mim, qual que vocês mais buscam, lucro ou liberdade? Liberdade. Acho que a maioria, as duas. Lucro e liberdade é sempre bom, mas se fosse para escolher um, acho que a maioria, liberdade, eu acho que é. Então, por que dessa aula? Porque se você não ouve o seu time, a sua liberdade, ela depende do seu time. Não tem como você ter liberdade se você não tem um time que age de acordo com aquilo que você espera. Se você não sabe, se você não tem a certeza que ele está ali representando, né, a cultura, aquilo que você quer construir, que você quer entregar para os hóspedes ali, quando você não está, não tem como você sair, né? Porque senão as coisas desandam, eles se sentem perdidos, eles ficam presos ali a você. E a primeira forma de você começar a construir isso, né, além de você ter clareza do que você quer construir aí dentro, é você ouvir o time. Que insatisfações eles têm, que sugestões eles têm, que elogios eles têm. Você precisa saber o que é importante para eles, porque a sua liberdade, os seus resultados, o seu lucro está na mão do seu time. Por muito bom, maravilhoso, dedicado que você seja, você é um só. Você só tem 24 horas, 2 braços e 2 pernas. Não tem como multiplicar, né? Então, a gente depende do nosso time. E para isso, por isso, a gente precisa querer genuinamente ouvir o time. E essa pesquisa de clima, ela serve justamente para isso, tá? Então, por que esse tema ele é importante? Porque o clima é um dos seus maiores interesses. O sucesso do seu hotel depende do clima que você tem aí dentro. Se você tem um clima ruim, as pessoas não querem trabalhar, estão desmotivadas, você tem um turnover alto, as pessoas estão sempre indo embora, etc., a sua vida é extremamente desgastante, a experiência do hóspede é extremamente limitada, né, e tem muitas intercorrências. Então, quando o clima é bom, o atendimento ele melhora, o hóspede percebe, o time entrega com leveza, o faturamento acaba crescendo, porque os hóspedes saem satisfeitos, recomendam, deixam mensagens, né, deixam ali as notas nos canais digitais, etc. E quando o clima é ruim, surge muito ruído, os conflitos surgem, tem falhas na comunicação, tem um desgaste emocional enorme, e eu acredito que muitos de vocês vivem ou já viveram isso, desgaste entre a equipe, com vocês ou entre eles mesmo, tem um clima tenso, e isso tudo acaba se refletindo na experiência do hóspede, porque se o time não está satisfeito, se o time não está engajado, motivado, ele não tem energia para encantar, ele não está preocupado genuinamente com a experiência do hóspede. Ele está ali fazendo o mínimo para manter o emprego e receber o salário no final do mês. Tá? Então, muitos donos só percebem que o clima está ruim, muitas vezes, quando o turnover acaba explodindo, né? E também, às vezes, atribuem isso muito a Muitas vezes vocês falam, né, que as pessoas não querem trabalhar, é difícil encontrar gente boa para trabalhar, etc. Então, muitas vezes vocês atribuem o turnover à capacitação ou às características, ou qualidades das pessoas. Isso, de certa forma, é uma fuga da sua responsabilidade de liderar, da sua responsabilidade de reconhecer, de atender as necessidades das pessoas que estão aí dentro, de valorizar, de fazer com que as pessoas se sintam bem, valorizadas, reconhecidas, né, encantadas aí dentro, para que elas possam ter isso para oferecer para o hóspede, tá? E para isso você precisa querer ouvi-las.
E aí começa muito, tem várias práticas, né, que eu já falei em várias aulas, as sessões UAU são a base disso, mas a pesquisa de clima, ela é um pouco diferente. E por que que no final do ano, eu recomendo vocês fazerem, e é uma prática muito comum, né, por que fazer no final do ano? O final do ano, ele é um momento poderoso que a gente tem para olhar para dentro. Por quê? Porque é um hábito que todos nós, faz parte da nossa cultura, a gente já tem esse hábito de olhar para dentro, não é verdade? Vai chegando no final do ano, a gente já começa a ficar mais emotivo, a gente já começa a ficar mais reflexivo, e como foi esse ano, como eu quero que vai ser, como eu quero que seja o ano seguinte, o que eu preciso fazer diferente, o que foi bom, o que foi ruim, etc. Então, o time, ele já está mais reflexível. Então, mais reflexivo. E quando o hotel mais precisa, na verdade, se preparar para um novo ciclo, né, um novo ano que começa, é no final do ano, é o momento que a gente fecha as contas, faz o balanço do ano, tem previsões, né, faz projeções do próximo ano, né, projeta os orçamentos, etc. Então, é uma fase muito crítica, de muita análise, de muita reflexão mesmo. Então, por isso que eu recomendo fazer no final do ano. As pessoas, em geral, já estão mais abertas a serem mais transparentes e mais sensíveis também. Tá? Então, como que vai funcionar? Fez sentido para vocês? Manda um joinha aí. Quem está ouvindo? Quem está comigo? Boa, boa, Juliana. Tudo bem. Ó, vamos então, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a aula de hoje. Então, primeiro, a gente vai entender o que é e o que não é uma pesquisa de clima. Depois a gente vai falar sobre a diferença entre NPS e pesquisa de clima. Depois a gente vai aprender como aplicar uma pesquisa de clima de forma ética, segura e inteligente, estratégica dentro do seu hotel, da sua pousada. E como interpretar os resultados. Então é isso, eu vou falar um porquê que ela é um pouco diferente, mas quando você tem um clima ruim, você acaba sentindo esses sinais de várias formas. Eles se traduzem, né? Quando você tem um clima ruim, eles se traduzem de várias formas, como, por exemplo, os atrasos, as faltas, as quedas que você tem nos padrões, o clima tenso que você sente no ar e você não consegue entender direito, porque conflitos silenciosos, reclamações que você sabe que as pessoas estão insatisfeitas, mas são aquelas reclamações meio que veladas, né? Que é meio tabu, as pessoas não falam, ninguém fala claramente. Né? Então, sem a pesquisa, é como se o gestor, o líder, acabasse ficando no escuro. Né? Não dá, você não tem muita clareza do que fazer. E a pesquisa de clima, ela acaba evitando suposições, né? Eu acho que está assim hoje porque fulano falou isso, eu acho que está assim porque, sei lá, né? Tem várias, às vezes a gente cria motivos que não correspondem à realidade. E a pesquisa, ela traz essa clareza, ela revela aquilo que a operação muitas vezes não consegue dizer ali no dia a dia, né? Porque as pessoas estão atendendo, estão limpando, estão cozinhando, estão servindo, estão resolvendo problemas, e acabam que muitas vezes não encontram espaço e nem coragem, muitas vezes, para expressar aquilo que elas realmente estão sentindo. E a pesquisa, ela cria esse espaço seguro para que as pessoas possam se expressar, tá? Então, é como se a pesquisa de clima, ela desse voz ao time, né? De forma estratégica. E, por fim, você vai aprender como transformar tudo isso em ações práticas para você colocar em ação no próximo ano, tá? Então, vamos lá. Começando, o que é, de fato, uma pesquisa de clima e, principalmente, o que ela não é? Pesquisa de clima é uma das ferramentas mais importantes que você tem de gestão e de liderança. Ela acaba revelando a realidade que muitas vezes não aparece, né, nos números da operação, nem nas conversas do dia a dia. Mas para você usar essa pesquisa de clima com maturidade, é muito importante você ter muita clareza do que é, de fato, a pesquisa de clima. Então, ela é um diagnóstico de cultura. Ela mostra exatamente como o time se sente, como que ele está percebendo a liderança, como que ele enxerga a comunicação, a carga emocional, o ambiente, os relacionamentos dentro do seu hotel. Então, a pesquisa de clima, ela acaba sendo um espelho da cultura do seu hotel no momento em que ela é feita. Segundo, ela é uma ferramenta de escuta ampla.
mesmo para quem faz um 1-a-1 bem feito, que deve fazer e é fundamental para que você consiga manter o seu time engajado, tá? Então, mesmo para quem tem um 1-a-1 bem feito, que tem essa escuta do time numa rotina, o 1-a-1 ele não consegue captar com profundidade a visão do coletivo. Porque se você faz, por exemplo, né, quem faz o 1-a-1 da recepção é o gestor da recepção ali, o supervisor, ou às vezes até você, se o hotel ou a pousada forem pequenas ainda. Mas quando você vai, por exemplo, você não sabe como está o clima na governança, como está o clima em A e B, como está o clima em RH. Você precisa entender o global do hotel, como está o clima em que as pessoas trabalham em geral. Então, esse espaço de percepção coletivo é muito importante. Então, é isso, ela é uma ferramenta de escuta ampla, ela é um espaço seguro para o time se expressar. A pesquisa, ela é anônima e é estruturada, então ela permite que o colaborador seja 100% honesto, sem medo, sem receio, sem pressão ali do presencial. Porque mesmo no 1-a-1, por muita confiança que exista e tudo, você escolhe as palavras com muita delicadeza, você não quer, né, às vezes, expor algumas coisas e tal. Aqui é o momento em que você tem a oportunidade de se expressar, tá? Às vezes, o ideal, obviamente, é que você tenha um 1-a-1, em que você tenha oportunidade de ser 100% transparente, mas é uma construção isso, né? E claro que o ideal é que se consiga. Mas aqui você consegue de cara. Não tem um tempo de construção dessa confiança. Todo mundo vai responder de forma anônima. É uma base de dados para você tomar decisões mais maduras e é um convite também para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para melhorias dentro do hotel. O que essa pesquisa não é? Não é um espaço para reclamação aleatória. Então, ela vai focar em temas que são relevantes para o desenvolvimento do hotel e para um melhor resultado dentro do seu hotel. Então, liderança, comunicação, processos, reconhecimento, sobrecarga, cultura, ela vai focar em temas específicos. Então, não é um mural de queixas que a pessoa vai falar o que ela quiser ali, aleatório, tá? Não é um julgamento da liderança. Claro que as críticas acabam muito sendo voltadas ou respingando na liderança, porque é assim mesmo, né? Ônus e bônus da liderança, porque acaba tendo o poder das pessoas, né, da vida das pessoas ali nas mãos e muito do direcionamento do hotel. Então, acaba, de certa forma, refletindo, sim, uma habilidade de liderança, mas o objetivo aqui não é o julgamento de quem está liderando, tanto nem de vocês, como do time de líderes, se você já tiver. Não é um evento isolado, uma atividade para acontecer no final do ano, tá? Se não for feito nada com os resultados da pesquisa, a pesquisa não tem sentido, né? A pesquisa sem ação acaba funcionando o contrário, ela destrói, na verdade, a confiança, porque aí as pessoas começam a pensar, nossa, mas para que eu vou responder isso? Não dá em nada mesmo? Para que eu vou falar? Para que eu vou me dar o trabalho? Nunca dá em nada, ninguém ouve nada, ninguém quer saber, Então, aí é ruim. Então, se você for fazer a pesquisa, que eu recomendo fortemente que você faça com a consciência de que a pesquisa deve dar frutos. E eu já vou explicar também como, tá? Então, é isso. Essa é a definição, né, ou trazer clareza para vocês do que é essa pesquisa de clima. Qual que é a diferença? Isso é uma pergunta muito comum, por isso que eu coloquei aqui. Qual que é a diferença de NPS para pesquisa de clima? É bem diferente, apesar do objetivo ser o mesmo, ela é bem diferente. O NPS, NPS, para quem não sabe, é um indicador e ele é um acrônimo, né, em inglês. Ele é Net Promoter Score. E ele vai medir a satisfação das pessoas e o orgulho das pessoas em trabalhar no seu hotel ou na sua pousada. Basicamente, o NPS se traduz em uma única pergunta, que é igual aquela pergunta do Uber, sabe? Que a gente sai, de quantas estrelinhas você dá, né? De 1 a 5, quantas estrelinhas você dá para essa corrida? É mais ou menos isso. O NPS, ele se traduz na seguinte pergunta: de 0 a 10,
o quanto você recomendaria trabalhar nesse hotel para um amigo ou um familiar? Essa é a pergunta do NPS. E aí depois, se você quiser, você pode acrescentar e o que te leva a dar essa nota, porque aí vem sempre a razão principal, que tem muito valor. Mas isso é um NPS, ele é um indicador, ele é um número concreto, e ele vai de 0 a 10. E é um indicador muito utilizado e que deve ser muito utilizado, acho que é o principal indicador dentro de satisfação interna e externa também, tá? E aí você vai ter com o NPS os promotores, neutros e detratores, né? Os promotores ali, quem respondeu 10, de 8 a 10, depois você tem os neutros, ali, né, 7 e 6, e os detratores de 5 para baixo, que são aquelas pessoas que falam contra, que não estão satisfeitos e que despromovem, de certa forma, o seu hotel. Então, isso é o NPS. É como se fosse um termômetro, né, emocional, um termômetro de satisfação. A pesquisa de clima, ela vai além disso, porque ela vai entender o porquê dessa nota. E por isso que eu recomendo você fazer os dois juntos, porque na mesma pesquisa de clima, você consegue incluir o NPS. É só você incluir essa pergunta de 0 a 10, o quanto você recomendaria trabalhar no nosso hotel para um amigo ou familiar seu. Esse é o NPS. E aí você pode seguir com a pesquisa, e assim você fica com os dois. Você tem um termômetro geral de quanto a pessoa está satisfeita e tem orgulho de trabalhar ali. E aí a pesquisa, o resto da pesquisa, você vai entender o porquê que a pessoa sente aquilo, né? Porque aquela nota se traduz em quê exatamente, tá? Então é isso, o NPS ele mostra a tendência geral e a pesquisa vai mostrar a causa, né? Então, como que a gente inclui o NPS? Primeira pergunta, tá? Da pesquisa, como eu falei para vocês, começa por ele, porque é muito mais fácil e ele é um indicador muito claro e muito usado. Então, a primeira pergunta da pesquisa é essa, é o do NPS. Beleza. E aí, como é que você vai montar, então, uma pesquisa de clima de forma simples e estratégica? Uma boa pesquisa de clima, ela não precisa e não deve ser muito longa, nem muito complexa. Tá? Ela precisa ser clara, objetiva e capaz de revelar padrões para você, né? Sem cansar o time, sem gerar ali interpretações também muito confusas. Então, as perguntas têm que ser pensadas de uma forma a que o time seja assertivo nas respostas. Tá? Então, vamos lá, o passo a passo. Primeiro, você vai escolher de 6 a 10 temas principais para você incluir na sua pesquisa. Eu vou dar aqui, e depois no final da aula, eu dou para vocês o resumo, só para quem participa das aulas, né? Eu dou o resumo para vocês de toda a aula, então aqui é só realmente para a gente entender, tá? Então, o primeiro passo é você escolher quais vão ser os temas da sua pesquisa. E eles devem refletir os pontos mais críticos, mais importantes da experiência do colaborador dentro do seu hotel. Temas universais que eu coloquei para vocês aqui é liderança e suporte, comunicação interna, reconhecimento e valorização, carga de trabalho ou ritmo da operação, ambiente e clima emocional, oportunidades de desenvolvimento, organização, processos, senso de propósito e de pertencimento e satisfação geral com o hotel. Por exemplo, tá? Você pode incluir, excluir, quantos temas você quiser. E aí, assim, se o seu hotel for pequeno, né, se tiver ali até 15 colaboradores, 20, escolhe 6 temas ali, já é o suficiente, tá? E aí, o que você vai fazer? Por cada tema desse, você vai montar 2 a 4 perguntas. As perguntas, elas são simples, diretas e, idealmente, respondidas numa escala de 0 a 10. Então, você vai falar, responda essas perguntas, o quanto você concorda com essas perguntas de 0, com essas afirmações de 0 a 10. E aí você coloca as afirmações. E aí, por exemplo, dentro do tema de liderança, olhem como é importante a gente ter clareza disso. Ó. Por exemplo, dentro do tema de liderança, você pede para a pessoa avaliar de 0 a 10 o quanto ela concorda ou discorda com essa afirmação, né? Por exemplo, meu líder direto me apoia quando eu preciso. Aí o 10 quer dizer que concorda plenamente, ou seja, se sente 100% apoiado, e o 1 ali, ou o 0,
quer dizer que não me sinto apoiado, tenho dificuldades e nunca não me sinto com suporte. E aí ele vai dar ali a nota de 0 a 10. Outra afirmação possível: recebo orientações claras sobre o meu trabalho, de 0 a 10. Sinto que posso falar com meu líder sem medo, de 0 a 10. Aí outro tema, por exemplo, comunicação. As informações importantes chegam a mim de forma clara, de 0 a 10. Isso aqui é muito comum, por exemplo. Às vezes, muitos departamentos se queixam dentro do hotel que, nossa, eu não sabia que ia ter esse evento, eu não sabia que ia ter esse jantar especial, eu não sabia que ia ter semana de não sei o quê, eu não sabia que ia ter essa ocasião especial, festa junina hoje no hotel, eu não sabia... Muitas vezes as pessoas se sentem perdidas. Então, quando elas respondem isso, você... Imagina, se você tem 50 colaboradores, né, aí você vê a média responde 6 ou 7, quer dizer que a maioria está sentindo falta de uma comunicação mais clara. Né? E aí você vai depois montar um plano de ação em cima disso. Só aqui traduzindo a lógica para vocês, tá? Por exemplo, do reconhecimento, né, no tema de reconhecimento, você pode ter... afirmações como: eu sinto que os meus esforços são reconhecidos, de 0 a 10. Quando eu faço um bom trabalho, isso é percebido, de 0 a 10. Os processos do meu setor ajudam a facilitar o meu trabalho, de 0 a 10, aqui no tema já de organização. Então, ali você vai tendo clareza, quando todo mundo responde, você vai chegar no final, você vai olhar e buscar padrões. Né? E aí você vai entender, nossa, o time não está se sentindo reconhecido, o time não está se sentindo suportado pela liderança, o time não está se sentindo... E aí você consegue ter clareza do porquê daquela primeira nota que eles deram, de satisfação ou insatisfação em relação a trabalhar ali, tá? Bom, estou me antecipando aqui, então vamos lá, voltando aqui, estamos construindo a pesquisa de clima. Você vai escolher 6 a 10 temas principais, depois você vai montar 2 a 4 perguntas por tema. Ficou claro até aqui? Manda o joinha aí, quem está aí comigo? Sim? Boa, muito bom. Tá, então montou 2 a 4 perguntas por tema, você vai incluir perguntas abertas, mas poucas, tá? Nada de muitas perguntas abertas. As perguntas abertas, elas devem ser, no máximo, 2 a 3 perguntas. Por que isso? Para não cansar o time. Porque você faz 10 perguntas abertas, que a gente tem que ter a oportunidade de escrever um testamento por pergunta, o time fica impaciente e acaba não se tornando uma pesquisa realista, tá? Então, não encha de perguntas abertas. Até porque também, para avaliar, fica muito mais difícil. Então, de 0 a 10 é o ideal, mas as perguntas abertas, elas também são muito fundamentais, elas só não podem ser muitas, porque ela dá a oportunidade para a pessoa escrever ali o que a pessoa está pensando, né? Então, 4 perguntas, assim, mais estratégicas, que eu recomendo para vocês colocarem abertas, né? São essas. O que você mais gosta em trabalhar aqui? Aqui você entende o quê? O que a pessoa valoriza? O que para ela é importante? Por que ela está ali no final das contas? Porque aquilo é o que você precisa fazer mais, né? Valorizar mais, incentivar mais, porque é ali que está o valor para ela. Outra pergunta: o que poderíamos melhorar como equipe ou liderança? Aí aqui vem os pontos de oportunidade para você, né? O que está ruim? A pessoa ali vai falar o que para ela gera mais insatisfação, que ela mais queria que mudasse. Terceira pergunta: o que mais te desgasta na rotina de hoje? Isso daqui, essa pergunta, não é para todo mundo. É para aqueles times que realmente você vê claramente que estão exaustos, que estão impacientes. Tem vários lugares que a gente vai no dia a dia, vocês certamente vivem isso no dia a dia. Não tem lugares que vocês vão? Restaurantes, lojas, enfim, que tem um atendimento ao público em geral. Tem lugares que você entra e é um clima gostoso, e as pessoas estão sorrindo genuinamente, estão agradáveis, estão conversando num clima bom entre elas, enquanto a gente não estava ali. Você sente que o clima está bom. E tem outros que estão com a cara fechada, uma má vontade, uma má disposição, você nem falou nada, não é com você, é entre eles ali. É para essas pessoas. Se o seu hotel, se a sua pousada tem isso, essa pergunta aqui é fundamental. O que mais te desgasta? O que mais te gera insatisfação? O que está ruim? É isso que a gente está perguntando, no final das contas. E a quarta pergunta é: o que você gostaria que existisse no próximo ano? Então,
é aquilo que mais... aqui a pessoa responde aquilo que mais tem valor para ela, que ela gostaria que mudasse. Né? O que eu poderia mudar que mais agregaria valor para você? É isso que ela vai responder aqui. E aí, obviamente, é para análise se a gente consegue ou não, né, caminhar junto, né, com a expectativa dessas pessoas, mas é muito bom a gente ter consciência delas. Show? Então, essas são as perguntas que eu recomendo fazerem abertas. Tá? Escolham ali 2 ou 3 que façam mais sentido para vocês e incluam nessa pergunta. Não incluam elas seguidas, tá? É outro ponto também. Tipo, vem, sei lá, 10, 15 perguntas de 0 a 10 e depois 3, 4 de abertas. Não, misturem as abertas ao longo da pergunta para não ficar, ao longo da pesquisa, para não ficar muito pesado, tá? Beleza. Quarto ponto é garanta, isso daqui é muito sério, garanta o anonimato real dessa pesquisa, porque tem muita gente que faz pesquisa supostamente anônima e aí pergunta, de qual setor você é? De qual turno você é? Isso não é anônimo, porque aí você vai chegando mais próximo, parece que você está procurando ali quem está falando. Não é o que diferença faz, qual o turno, qual o setor, a não ser que você tenha setores muito grandes, né? Tipo, sei lá, se você tiver um setor com mais de 10 pessoas, talvez faça sentido você perguntar qual o seu setor, porque aí você sabe que aquele problema corresponde especificamente àquele setor. Mas, em geral, não faz sentido, tá? Em geral, você coloca as perguntas sem perguntar nome, sem perguntar setor, sem perguntar turno, nada disso, que cause ou que gere esse desconforto da pessoa pensar que ela pode ser identificada, e que de fato pode, né? Então é isso, garanta o anonimato simples e real, né? E aí como que você faz isso? Você fala para as pessoas, olha, essa pesquisa ela é totalmente anônima, o objetivo aqui não é identificar ninguém, é identificar padrões de melhoria. Então o que a gente pode fazer para gerar mais satisfação e melhores resultados aqui dentro para vocês e para a gente também. Então, para todos nós. Tá? Esse é o objetivo da pesquisa. Não é culpar, não é arranjar, apontar dedos, não é nada disso. É a gente encontrar oportunidades de melhoria para a gente construir um 2026 melhor. Tá bom? Próximo passo, você vai usar ferramentas simples para aplicar. Nossa, Maíra, mas eu não sei como fazer. Nossa, qualquer coisa serve. Pode ser um Google Forms, pode ser um Microsoft Forms, pode ser, Maíra, mas eu não sou muito... Imprime. Você pode imprimir, não tem problema nenhum. Faz no envelope, a pessoa pode escrever, pode responder, pode colocar no envelope lacrado, você pode criar uma caixinha, a pessoa vai lá e coloca quando ela quiser, etc. Tá bom? Garanta só que a pessoa realmente está confortável com o anonimato dela. É isso que é mais importante para que você tenha respostas realistas, tá bom? Porque quando você faz essas pesquisas e as pessoas não estão seguras que é anônima, as respostas não são reais. E aí você vai montar um plano de ação para o seu hotel baseado numa ilusão, que aí todo mundo responde aquilo que eles acham que você quer ouvir, né? E não leva a lugar nenhum. Não resolve o problema, não melhora nada, não evolui, tá bom? Então, garantam que realmente as pessoas dão respostas realistas, né? Coerentes com a realidade. E o ideal para o tempo total dessa pesquisa, quando as pessoas vão responder, é que ela dure ali entre 5 a 10 minutos, tá? A pesquisa, quando ela é muito longa, ela acaba cansando, a pessoa dispersa, já começa a responder qualquer coisa, e acaba prejudicando a qualidade das respostas, tá? Então, não façam pesquisas extremamente extensas, porque as pessoas não são fiéis respondendo, tá? Não é que não seria interessante, seria, mas as pessoas acabam não sendo muito fiéis respondendo, e aí a eficiência da pesquisa acaba caindo muito, tá? Então, uma coisa importante também, no momento de aplicação garantir que as pessoas façam essa pesquisa durante o turno de trabalho. Nada de dar para a pessoa fazer em casa, leva e faz depois, ou então se for um Forms no celular, né, no Google Forms, não, depois você responde com calma em casa. É muito pouco profissional fazer isso, tá? Porque o compromisso, primeiro que é trabalho, né?
Essa pesquisa é trabalho. Então, se é trabalho, tem que ser feito no horário de trabalho. E depois, acaba passando uma mensagem de pouco profissionalismo quando você faz isso, né? Parece que você tirou a importância, parece que não é. Não, é importante. Você faz durante o seu horário de trabalho, você pode tirar 15 minutos para fazer a pesquisa, todo mundo vai tirar, organiza qual é o melhor horário dentro do seu turno, tira esses 15 minutos para você responder a pesquisa. Tá bom? Então, façam de forma profissional e estratégica. Como que a gente vai, então, construímos aqui a pesquisa, certo? Como que a gente vai aplicar essa pesquisa garantindo segurança psicológica, né? Porque aplicar a pesquisa de clima não é só você mandar o link e esperar o time responder. É um processo de comunicação, de intenção, de cuidado ali, né? Porque o que está em jogo é o que as pessoas estão sentindo, de verdade, né? Então, a sinceridade do time, o quão realista eles vão ser nas respostas, depende muito da segurança que o líder dá para as pessoas, que ele cria para as pessoas antes, durante e depois da pesquisa. Então, antes de você aplicar a pesquisa, você vai explicar qual o propósito da pesquisa. Porque se você só mandar um link de pesquisa, vocês concordam que a pessoa não vai se engajar em responder aquilo de forma mais sincera, mais genuína? Ela não está entendendo o porquê que aquilo é importante? Então, a primeira coisa, você vai explicar o propósito da pesquisa. Ah, como? O que eu falo? Algo assim. Olha, a gente vai estar aplicando essa pesquisa nos próximos 3 dias para a gente entender como vocês estão. Todo mundo, 100% dos colaboradores do hotel vão responder. Qual que é o objetivo aqui? A gente entender como que vocês estão, o que está funcionando, o que a gente precisa melhorar, para juntos a gente construir um 2026 melhor para todo mundo. Então, aqui o objetivo não é julgar ninguém, não é encontrar culpados, inclusive é uma pesquisa anônima, né? Então, reforcem isso para eles, etc. E aqui o nosso propósito é esse, é a gente melhorar a cada ano. Essa é a razão principal pela qual essa pesquisa será feita. Ponto. Tá? Já tirou vários bichinhos, várias, né, pulguinhas de trás da orelha das pessoas. Aí você reforça, como eu falei, o anonimato, né? A sinceridade ela só aparece quando a pessoa percebe que ela realmente não vai ser identificada. Então você fala, na pesquisa não tem nome, não tem turno, não tem setor, não tem nada. As respostas elas são analisadas de uma forma coletiva, então nunca é de uma forma individual, tá? Então deixe isso claro. Beleza. Aí, como eu falei para vocês, o terceiro passo para aplicar, então, o primeiro é explicar o propósito, o segundo é garantir o anonimato, o terceiro é você aplicar essa pesquisa durante o expediente, que foi o que eu acabei de falar para vocês ali um pouquinho antes, né? Então, é isso, o clima, ele é responsabilidade da empresa, então o tempo de pesquisa precisa ser concedido pela empresa, né? Pelo hotel. Quarto ponto, orientem os líderes, se você tem um time de líderes aí, orientem o time, porque isso é muito comum, parece meio óbvio quando eu falo, mas na prática isso acontece. Orientem o time de líderes para não influenciarem as respostas. Porque as pessoas, quando você fala que vai fazer uma pesquisa de clima, as pessoas já ficam meio inseguras, meio ansiosas, né? E aí você garante que tem anonimato, etc, etc, etc. E aí o líder, na hora que vai aplicar, ele vira e fala assim, gente, olha, podem responder com sinceridade, mas só lembrem que a gente está melhorando, tá? Não esqueçam do bônus no final do ano. Isso você condicionou, estragou, rasgou a pesquisa, porque a pessoa já não vai responder sinceramente. Então, isso acontece com muita frequência, tá? Então, quando o líder faz isso, ele destrói completamente o sentido, o resultado da pesquisa, porque ele está alterando todas as possíveis respostas a partir do momento que ele faz uma brincadeirazinha, né? Olha, se for ter crítica, só fala para mim antes, hein? Não vai soltar lá tudo. Olha, cuidado que vocês escrevem, hein? Vê lá, hein? Olha aqui que perde o sentido, tá? Então, orientem os líderes realmente. A única coisa que ele pode falar, gente, agora é a hora. Respondam realmente com sinceridade. A gente quer melhorar em 2026, então tomem o seu tempo, sentem e respondam com atenção, com sinceridade, com clareza, com transparência. É isso, e ponto,
tá bom? Estabeleça um prazo curto para concluir essa pesquisa, né? Então, o ideal é que a gente tenha ali 3 dias, 4 dias, vai até 5 no máximo, para todo mundo responder, tá? Não dá para ficar, vamos ficar um mês inteiro rodando uma pesquisa de clima. Não, o foco do hotel durante 3 dias é isso daqui. Então, é isso daqui que a gente vai responder, tá? A gente vai garantir que todo mundo já fez. Cada líder do setor, né, garante que os seus colaboradores já responderam e que ele mesmo, obviamente, já respondeu também. Tá? E no final, quando você fizer a pesquisa, se for impresso, você deixa lá impresso a mensagem, se for no digital, você coloca lá a mensagem no final para quem conclui. É muito importante a gente ter uma mensagem de agradecimento, que valide ali o esforço da pessoa em responder e te ajudar, né, no final das contas. Ela também, obviamente, é ajudada, mas é muito gentil a gente agradecer esse esforço. Você pode colocar uma mensagem, olha, obrigada por dedicar tempo e sinceridade para essa pesquisa, vocês fazem parte da construção do próximo ano do nosso hotel, então fica aqui o meu agradecimento sincero. E aí assina lá, tá? Então, esse gesto, ele acaba fechando essa pesquisa com um ciclo de respeito, de integridade, prepara terreno também para as futuras melhorias, né? Beleza. Claro, todo mundo até aqui? Vimos, então, como construir a pesquisa e como aplicar a pesquisa? Ficou claro para todo mundo? Sim? Manda um joinha aí. Ah, boa. Boa, boa. Ah, show. Maravilha. Obrigada. Então tá. E aí, no próximo passo, a gente vai ver como que a gente transforma essa pesquisa, depois que você já aplicou, né? Como é que a gente transforma essa pesquisa de clima em ações práticas para vocês melhorarem no próximo ano, tá? Porque, na verdade, a pesquisa de clima ela só faz sentido quando ela se transforma em alguma ação, né? E a ação, ela é no coletivo, né? Essa que é a vantagem do pesquisa de clima. Então, ela transforma, né, a cultura numa prática, né? Aquilo que eles estão sentindo falta, você vai transformando em cultura com as mudanças que você vai implementando. Então, como que a gente transforma essa pesquisa de clima em ações práticas? O primeiro passo, você vai identificar os padrões mais fortes. Então, quando você olhar lá as respostas, se você fizer no Google Forms, ele mesmo já faz por você. Então, você coloca lá de 0 a 10, aí no final vem um gráfico, né? A maioria das pessoas respondeu X. Aí você consegue ver quantas pessoas responderam que nota. E aí você tem muita clareza. No final, ele monta uns gráficos, né? Que a Thalita escreveu. Já fizemos uma pesquisa e creio que o maior problema é que 20% da equipe é engajada e os outros 80% só fazem o necessário e mais ou menos. E, infelizmente, não conseguimos pagar muito em mão de obra qualificada. Existe algo que podemos fazer para mudar isso? Existe. Desenvolver liderança. Porque o que acontece? Quando você tem agora uma parte, tá? Que é só respondendo aqui a dúvida da Thalita. Quando você tem 20% da equipe que é engajada e os outros 80% que só faz o necessário, o que acontece? Tem 20% carregando o hotel nas costas, né? E quando isso acontece, você eventualmente, esses 20%, a longo prazo, eles acabam se desgastando, se desmotivando, porque é cansativo, né? E todos nós aqui provavelmente já presenciou, já viveu na pele uma situação em que você sente claramente que tem uns que carregam, né, os resultados nas costas. Você presencia isso. E isso a longo prazo não funciona. E aqui, Thalita, enfim, isso aqui davam dias, né, essa resposta. Mas, assim, só fiquem sendo bem concisa, tentando ser bem assertiva aqui, qual seria o foco? Assim, a frase que eu vou te falar para você refletir. Manter pessoas que não contribuem para os resultados do seu hotel faz com que você perca quem contribui. Então, por que isso acontece? A longo prazo, as pessoas que fazem muito falam, nossa, mas o outro não faz nada e não faz diferença nenhuma, ninguém sabe, eu não ganho mais por causa disso, estou carregando tudo nas costas, e aí começa a entrar nesse também não vou fazer isso. Ou pior ainda, pede demissão. E aí você acaba, porque assim, quem é bom não tolera ambiente mais ou menos. Quem é bom acaba saindo primeiro, e aí você fica só com os ruins.
Na prática, é isso que acontece. Você vai ficando com os ruins, com os ruins. Qual que é a solução? Você perguntou, né? Tem o que fazer? Tem o que fazer. Capacitar a liderança, tá? A liderança precisa motivar e engajar. Em resumo, né? Assim, não consigo agora dar o passo a passo, mas a ideia é: a liderança pega e aprende a motivar e a engajar o time que de fato está ali entregando o resultado, reconhece, valoriza, etc., com práticas de dia a dia. O time que não está entregando tem plano de recuperação, ou começa a entregar, ou começa, e é isso traduzido, né, em prazos práticos mesmo, né? Olha, eu preciso que você entregue isso até X data. A gente já deu um feedback, já deu 2, já deu 3. Tá? Isso é o que eu preciso ter clareza que isso é o que eu espero de você, caso você tenha interesse realmente em fazer parte, né, do nosso hotel, e você deixar isso bem claro já no terceiro feedback. E aí você vai construindo isso, e quem não está entregando vai saindo. E isso, com isso, qual a mensagem que fica para quem está entregando? Olha, eu te valorizo, eu estou vendo, obrigada. Tá? Eu estou reconhecendo, a gente está buscando pessoas que vão colocar a mão na massa e vão ajudar vocês também. Tá? Fez sentido? Gente, isso daqui dava um mundo de... Estou tentando te responder da forma mais assertiva, mas dava um mundo de resposta a isso, tá? Mas aqui é focar muito na contratação assertiva e na demissão eficiente, tá bom? Quando você tem 20% do time engajado e 80% que só faz o necessário, você pode ter certeza que você está a ponto de perder os 20%. E é aqui que mora o grande perigo. Então, tem que cuidar dos 20% e dar a oportunidade para esses 80% que não estão entregando, mas se não estiver entregando, você validar isso realmente não está entregando, vai trocando, vai trocando, vai trocando. Tá? Basicamente é isso. Que bom. Bom, e com isso, me perdi aqui, o que a gente estava falando. Então, como é que a gente transforma a pesquisa de clima em ações práticas que melhoram o próximo ano? Primeiro, você vai identificar esses padrões, né? Quando você for ler as respostas, você vai ver aquilo que se repete. Então, você tem uma comunicação fraca, a liderança está muito distante, as pessoas não estão se sentindo acompanhadas, os processos estão confusos, as pessoas não têm clareza do que elas têm que fazer, de como têm que fazer, a carga está pesada, as pessoas sentem falta de treinamento, falta de preparo, tem muito improviso, tem falta de alinhamento com os... O que as pessoas estão comunicando com aquelas respostas que você vê? Aí você vai ver os padrões. Porque tem uns que, tipo assim... Por exemplo, eu não me sinto acompanhado, né, ou desenvolvido pelo meu líder. Aí você vê que a maioria responde 8. E aí, no final, daí tem 2 que responderam 1 ou 2. 1 ou 2 é a exceção, né? Então, você vê que as pessoas, em geral, se sentem acompanhadas e se sentem desenvolvidas. Aqui é uma visão do coletivo, tá bom? As ações, elas são pautadas no coletivo, não nas exceções. Tá? A pesquisa de clima é coletiva. Então é isso. Aí você vai ver, vai identificar esses padrões. No segundo passo, você vai escolher 3 a 5 prioridades para você focar no próximo ano. Um erro muito comum é vocês vão ver um monte de erros e vão querer resolver tudo. Não só não é possível, como acaba desmotivando, porque você acaba colocando um monte de meta, um monte de foco, e quem tem 10 metas não cumpre nenhuma. Quem tem 2, cumpre duas. Tá? Então, não escolha várias metas. Escolhe, foca o que é prioridade e depois você vai transformar essas prioridades em plano de ação, né? Em ações concretas. Então, escolhe lá 3 a 5 prioridades e que, em geral, essas prioridades são o quê? São aquelas que tiveram durante a pesquisa uma alta recorrência, então muita gente não se sente desenvolvido, muita gente sente falta de treinamento, muita gente sente não sei o quê, não se sente reconhecido. Então, aquilo é um foco, tá? Então, é alta recorrência, o impacto que isso tem na equipe e a alta urgência emocional ali, que é demonstrada na pesquisa, tá bom? Então, essa é a base para você escolher ali 3 a 5 prioridades. E aí, no próximo passo, você vai transformar essas prioridades em ações concretas. Né? Então, por exemplo, você pode ter ações, né, que se traduzem em, por exemplo, se o time, como eu dei exemplo para vocês, né, se o time não se sente
reconhecido. Você pode criar rituais de reconhecimento mensais, criar colaborador do mês, criar momento de quadro de elogio, criar, não sei, você vai ter que criar rituais em que proporcione reconhecimento para o time. Uma vez por mês, na passagem de turno, a gente faz o reconhecimento de alguém que se destacou naquele mês. Enfim, você precisa arranjar uma forma de reconhecer o time e criar um ritual para isso. Se você, durante a pesquisa, identificou que muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo nos outros setores do hotel. Então, você vai implementar reuniões semanais de alinhamento entre setores, por exemplo. Tá? Aqui são, enfim, só ideias, tá? Aqui em brainstorm total. Então, qual é? Você vai pegar o problema que as pessoas trouxeram e vai, como é que eu resolvo isso? Como é que eu traduzo isso numa ação para mudar? Certo? Então, você pode definir treinamentos curtos mensais, você pode criar programa de integração para novos colaboradores, você pode reescrever os processos mais confusos, se você notar que as pessoas têm falta de clareza de como fazer as coisas. Você pode revisar a escala para reduzir sobrecarga, se isso for uma queixa muito comum. Enfim, tá? Precisa olhar para o seu time, para as respostas, para entender. Então, esse é o terceiro passo, você transformar essas prioridades em ações. Depois, você vai compartilhar esse plano com o time de uma forma transparente e madura, né? E adulta. Essa etapa, ela diferencia muito aqueles líderes que são amadores de líderes estratégicos e conscientes. Então, obviamente, que você não vai compartilhar dados sensíveis, notas por setor, notas por resposta, não é nada disso. O que você vai comunicar? Como que você vai comunicar? Olha, esses foram os temas mais recorrentes da pesquisa de clima. Então, a gente reparou que vocês demonstram insatisfação nisso, nisso, nisso e nisso. Então, num objetivo de atender essa necessidade de vocês, a partir de agora, em 2026, a gente vai fazer assim, 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 assado. A gente reparou que na pesquisa de clima, uma das coisas que vocês mais valorizam são, por exemplo, as festas temáticas que a gente faz ao longo do ano. Então, pensando nisso, a gente incluiu esse ano mais a festa de não sei o quê. Entendem? Como vocês vão trazer para eles que vocês são ouvidos, vocês são valorizados, baseado naquilo que vocês falaram, a gente vai fazer assim no próximo ano. A gente está melhorando, a gente está se esforçando. Essa é a mensagem que vocês querem passar e que é real, tá? Porque vocês dependem da satisfação do time para vocês terem mais lucro e mais liberdade, certo? Então, vocês vão compartilhar esse plano de ação com o time. Depois você vai acompanhar isso mensalmente, sem pressão, sem consistência. Você vai criar um ritual mensal ali de 10 minutos de você olhar para aquilo, pode ser com o time de líderes e falar, gente, avançou, está dando certo, o que travou, o que precisa melhorar, vocês estão prestando atenção nisso daqui, etc. É isso que mantém o tema vivo e que mostra que a pesquisa não foi só um gesto ali simbólico e que realmente dá resultado, tá? E, por último, celebre as pequenas vitórias. Então, quando uma ação for concluída, tipo essa da festa, tipo reuniões semanais, tipo, enfim, o que for que você tivesse proposto a fazer, celebre com o time quando acontecer, quando você concluir, né? Verbalmente mesmo, com reconhecimento, com a mensagem, olha, a gente está evoluindo. Lembra que vocês falaram isso para a gente na pesquisa, lá em novembro, em dezembro? Está aqui o fruto, então, obrigada, etc. Gerou resultado, olha aqui, olha o que a gente fez, olha o nosso trajeto. Então, mostre para eles, porque às vezes eles também esquecem, né? A gente até esquece muitas vezes. Então, tragam esse valor também para aquilo que vocês estão fazendo, para que seja também reconhecido o esforço de vocês pelo time, tá? Resumo, então, da aula. Fez sentido aí para vocês, pessoal? Sim? Ó, para vocês que ficaram até o final, daqui a pouquinho eu vou liberar o resumo aqui para vocês conseguirem aplicar e criar a pesquisa de clima para vocês aplicarem agora no final de ano aí no hotel, na pousada de vocês, tá? Bom, então vamos lá. Resumo da aula, a gente viu que clima do hotel impacta diretamente no atendimento, na experiência, no faturamento que você tem no final das contas.
que o final do ano é o melhor momento, né? É um momento muito poderoso para você ouvir o time com mais profundidade. A gente viu que pesquisa de clima, ela é e deve ser anônima, coletiva e estratégica. O NPS, a gente viu que ele é importante também, ele é fundamental, ele mostra a tendência geral e a pesquisa de clima mostra a causa dessa tendência, né? O porquê dessa nota. Então, aplicar bem a pesquisa exige segurança psicológica, intenção e propósito. A interpretação dessa pesquisa, a gente viu que ela olha para padrões e não para exceções. A gente viu que a transformação ela não acontece quando a pesquisa é feita. Ela acontece quando você monta um plano de ação e transparece isso e executa isso com o time. Tá? Então é isso. A hotelaria, gente, ela é feita de pessoas. E as pessoas, elas sentem. A gente sente tudo o tempo todo. E a gente se expande e floresce ou se retrai ali conforme o ambiente que a gente está. Então, quando o clima ele está leve, o seu hotel ele respira, ele floresce, ele agrada, ele encanta. E quando o clima está pesado, ele trava, ele retrai, ele se fecha, é difícil, ele é desagradável, tá? Então a pesquisa de clima, ela é um momento em que você escolhe parar e ouvir. Não mais uma vez para procurar culpados, apontar dedos, mas para você entender como o seu time está, como ele está vivendo, o que ele está sentindo, o que ele está carregando aí dentro do seu hotel. Tá? Ouvir, eu sei que às vezes é difícil e é um grande ato de coragem, né? E agir sobre aquilo que foi ouvido é um ato estratégico de liderança. A gente precisa não ignorar, a gente precisa querer saber, a gente precisa buscar saber e agir sobre aquilo que a gente ouve. Tá? É só quando o time sente que a voz deles realmente faz diferença, é que é aí que ele começa a trabalhar com alma, que ele serve com gentileza, que ele colabora com harmonia, que ele entrega aquilo que nenhum treinamento sozinho ensina, que é o pertencimento. Ele sente que ele pertence ali, que ele faz parte, que ele é importante ali. Tá? Então, no final, a pesquisa de clima não é exatamente aquilo que melhora o hotel, mas ela melhora as relações e te dá várias oportunidades para você construir conexão e engajar o seu time aí em 2026. Então é isso. Agora é com vocês, apliquem a pesquisa, leiam com maturidade as respostas, escolham as prioridades e ataquem com tudo em 2026 para que seja um ano com mais lucro e mais liberdade para vocês. Tá bom? Eu agora vou abrir aqui para vocês tirarem dúvidas. Se alguém tiver dúvida, quiser abrir, queria saber também o que vocês acharam da aula, vocês gostaram? Pode abrir, alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser falar, pode destravar o microfone. Bianca, pode colocar também o resumo da aula aqui agora para o pessoal. Boa. Confirmem que vocês conseguem abrir. Obrigada a você, Jurandir. Muito bom, fiquei feliz. Que bom, muito bom. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento para trazer alguma questão? Aproveitem, agora é a hora. Não, então maravilha. Muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Tá bom? Tchau, gente. Um ótimo dia para vocês.